Liberdade de expressão ou direito de ofender e discriminar? Bom dia, Cris. Bom dia a todas as ouvintes e os ouvintes da Rádio Noroeste FM de Campinas. A coluna Direitos Humanos de hoje busca dialogar com um tema que tem sido muito presente nos debates na sociedade, nos meios de comunicação, nos meios políticos, que é a questão da liberdade de expressão. Isso tem sido colocado em muitos momentos, ou com a preocupação que nós temos visto de ações de grupos conservadores ou praticamente fascistas contra a atuação de jornalistas investigativos, da imprensa que busca uma narrativa sobre o que está acontecendo no país. Vimos recentemente jornalistas sendo ameaçados ou agredidos nas imediações do Palácio da Alvorada, quando tentavam fazer a cobertura da agenda do presidente da República. E essa é uma questão que merece preocupação e deve ser enfrentada por todas e todos aqueles que acreditam que é necessário o direito à informação numa sociedade democrática. Direito à informação é fundamental. Contra ele não se pode opor restrições, exceto em situações muito específicas, de casos de sigilo, que eventualmente serão considerados desde o sigilo médico até questões de âmbito de investigação policial, judicial. Mas o direito à informação é fundamental, só que é preciso estabelecer uma distinção entre esse direito à informação e a questão da liberdade de expressão. Por quê? Porque a ideia que é muitas vezes colocada é que a liberdade de expressão é um princípio, um direito absoluto, acima de qualquer coisa. Periodicamente nós vemos determinadas pessoas que fazem afirmações, por exemplo, contra a democracia, ou afirmações que caracterizam discriminação, afirmação de preconceito, e afirmam isso embasadas na liberdade de expressão. Aqui há uma questão que nós precisamos considerar. A nossa Constituição de 1988, de 5 de outubro de 1988, ela estabeleceu que, de fato, a liberdade de expressão é um dos direitos e deveres individuais e coletivos, né? No artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E, portanto, qualquer ideia de censura, né, chamada censura, como a ideia de uma limitação prévia à expressão de ideias de uma pessoa, ela é vedada. E isso é importante porque durante a ditadura militar, de 64 a 85, nós vivemos a censura como uma realidade entre as inúmeras restrições e repressões aos direitos democráticos que aconteceram naquele período. Portanto, a Constituição de 88 afirma, sem nenhuma dúvida, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Certo. Isso significa, portanto, que esse princípio é absoluto, acima de qualquer coisa? Bom, se essa dúvida existia, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou a esse respeito. Mas antes de mencionar a decisão do Supremo, eu queria chamar a atenção aqui sobre algumas questões que já nos ajudariam a entender esse aspecto da liberdade de expressão como um direito não absoluto. Ora, a Constituição, na sua própria organização, no texto, ela vai primeiro estabelecer os princípios fundamentais. Ora, os princípios fundamentais são os que regem toda a ideia da República. Toda a ideia da República. Fala que é a união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, o Estado Democrático de Direito e fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. E ainda que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Fala da harmonia e independência entre os poderes da União, Legislativo, Executivo e Judiciário. E tem também os objetivos fundamentais da República, que também incidem sobre os direitos que vão ser ali estabelecidos no artigo 5º. Ora, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e igualitária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais,
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. E aí, no artigo 4º, nós vamos ter uma lista de princípios nas relações internacionais do Brasil. E aqui é importante, porque nós temos visto recentemente, por parte de autoridades do Brasil, o ministro Weintraub, por exemplo, que hoje é alvo de um inquérito no Supremo, por afirmações xenófobas, afirmações que vão contra uma outra nação. E nós vemos aqui, nesses princípios das relações internacionais do Brasil, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão do asilo político. E ainda fala depois, no parágrafo único, da integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina. Ora, todas essas questões colocadas até aqui, como princípios nas relações internacionais, objetivos fundamentais da República e os fundamentos da própria República, estão acima de todas as demais previsões contidas no restante da Constituição. Pois bem, nós temos na sequência os direitos e garantias fundamentais, onde, como nós já dissemos, está lá a liberdade de expressão no inciso 4º do artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas, ora, nesse mesmo artigo, no artigo 5º, nós vamos encontrar outras questões, como, por exemplo, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e imagem das pessoas, né? Vamos encontrar também uma previsão muito importante que se refere à discriminação e ao racismo, né? E o racismo, inclusive, previsto como crime inafiançável e imprescritível. Ora, é preciso então considerar que aquela liberdade de expressão prevista lá no inciso 4º, ela vai encontrar, entre outros limites, o próprio artigo 5º em outros itens, como eu falei, do direito à honra, à intimidade, o direito à imagem. Quando fala no artigo 5º, no inciso 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. A lei punirá, no inciso anterior, qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Bom, isso é desde que a Constituição foi promulgada. Aqui não tem nenhuma emenda. Esse é o texto original da Constituição de 88. Mas esse é um debate que sempre aconteceu. Ora, o Supremo Tribunal Federal, né, quando analisou um processo oriundo do Rio Grande do Sul, que se era referente à questão de racismo, envolvendo a lei, na verdade era a lei de crimes raciais, mas envolvendo a comunidade judaica, o Supremo se pronunciou e deixou absolutamente definida a questão da liberdade de expressão, dizendo o seguinte: liberdade de expressão, garantia constitucional que não se tem como absoluta, limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o, entre aspas, direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra, prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. Ora, o Supremo esclareceu e botou uma pedra sobre qualquer possibilidade de que o direito à liberdade de expressão seja utilizado para fundamentar discurso de ódio, discurso discriminatório, discurso racista, discurso misógino, machista, discurso LGBTI-fóbico. E mais, seria importante aqui acrescentar, a Constituição, além de estabelecer esses limites, ela tem outros limites que também estão previstos de maneira bastante expressa.
Por exemplo, o artigo 85 diz que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. E aí nós temos no inciso 2 desse artigo 85 o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Discursos do presidente da República que atacam e colocam em confronto o executivo com o legislativo e o judiciário são discursos que não são albergados pela liberdade de expressão de forma nenhuma e que atentam contra a própria Constituição, caracterizando, portanto, o artigo 85 crime de responsabilidade do presidente da República. A liberdade de expressão não é absolutamente um dogma, um princípio acima de qualquer coisa. Ela é um preceito fundamental, mas limitada pelos demais preceitos da própria Constituição. E ela não está acima dos demais. Então todas e todos que utilizam a liberdade de expressão para manifestações de ódio, discriminação, para incitação à violência, esses podem sim sofrer responsabilidade, inclusive penal. A liberdade de expressão não é jamais o caminho para se permitir discurso de ódio. É importante dizer que essa não é uma questão exclusiva do Brasil. Um grande número de países no mundo estabeleceu esse tipo de restrição. E nós podemos tomar aqui um exemplo muito interessante. A Alemanha viveu, como nós sabemos, um regime cruel, hediondo, sanguinário, que foi o Terceiro Reich nazista. A Segunda Guerra, provocada inclusive pelas agressões do nazismo, todo aquele processo. Milhões de pessoas mortas, e no caso não da guerra exclusivamente, nos campos de concentração mais de 6 milhões entre judeus, ciganos, homossexuais, prisioneiros políticos, principalmente socialistas e comunistas, mas também outros liberais, democratas. Esse regime deixou marcas profundas. E o que a Alemanha, que é considerado um país bastante democrático do ponto de vista do respeito aos direitos, o que fez a Alemanha? Assim como o Brasil, a Alemanha proíbe um discurso pró-nazista, um discurso de difusão de ideias nazistas. Isso é proibido na Alemanha, como é proibido no Brasil. Muitas pessoas não sabem, mas utilizar, por exemplo, a suástica, que era um símbolo dos nazistas, pode enquadrar em crime. Então essa liberdade de expressão não é absoluta e não permite esse direito. É importante que as pessoas saibam. E hoje existem muitos debates acontecendo, inclusive sobre a questão do direito à informação, mas não vamos confundir o direito à informação, que é um direito muito importante numa sociedade que se pretenda democrática, com a afirmação da liberdade de expressão como um direito absoluto sem qualquer limitação. Liberdade de expressão para fundamentar um pretenso direito a discriminar, agredir e ofender, inclusive verbalmente, jamais. Isso não pode ser aceito. Não se constrói uma sociedade democrática com a permissividade a um discurso de intolerância e de violência. A ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália e em outros países, isso aí mostrou o quanto a permissividade com esse discurso é perigosa e o quanto ela deve ser sim coibida e responsabilizada. Portanto, nós gostaríamos aqui de dialogar na nossa coluna de hoje com essa questão e entendendo que ela é fundamental. Entendendo que é fundamental, sim, a luta pelo direito à democratização da comunicação, do direito à comunicação e informação. E essa luta é fundamental e a própria Rádio Noroeste aqui é um exemplo dessa luta concreto. É preciso democratizar a comunicação, é preciso garantir o direito, o exercício do direito à comunicação. Mas não vamos confundir isso com essa defesa que é feita, principalmente por setores que defendem ideias fascistas, de uma liberdade de expressão absoluta. Seria inadmissível que a democracia admitisse um discurso para destruí-la. A democracia tem que se defender, e uma das defesas é não admitir um discurso fascista sobre o pretenso argumento da liberdade de expressão. Era isso, muito obrigado.